dramática, Daisy Danta. Na segunda Bienal Brasil, Daisy, lançando o livro. Isso. Como está se sentindo? Muito bem, é muito bom lançar o livro, eu recomendo para as pessoas. Esse é o primeiro? É meu primeiro livro. Me sim. fala rapidamente sobre Nada Dramática. É sobre uma menina que estuda num colégio de Goiânia e ela tá no último ano do ensino médio dela, por causa do vestibular, ela tá ficando meio doida. E ela é muito focada em estudos, mas por causa de um amigo dela, ela acabou sendo arrastada por uns dramas que ela não queria ser arrastada. E aí as coisas ficam meio loucas logo quando ela tá prestes a fazer as provas do vestibular. Daisy, sucesso. Muito obrigada. Boa Bienal para você. Obrigada. A biografia do Marighella me tomou 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em dedicação exclusiva. Eu entrevistei 256 pessoas, trabalhei com 70 mil páginas de documentos oriundos de 32 arquivos públicos e privados do Brasil e do exterior, da Rússia, da República Tcheca, dos Estados Unidos, do Paraguai e do Brasil. Li 600 livros e esse relato rendeu 500 páginas contando a vida do Marighella e do tempo em que ele viveu. Ao fim do volume, há 2.580 notas sobre fontes, compartilhando com os leitores a origem das informações mais importantes ou interessantes, e há mais de 100 fotografias no livro. Essa é a biografia Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Certa historiografia oficial tentou eliminar as pegadas do Marighella da história nacional. Não aparecia nos livros de história dos meninos? Não continua aparecendo. Marighella continua sendo um brasileiro maldito. Eu não defendo que os livros escolares façam propaganda dele, nem que o condenem. Eu mesmo escrevi uma biografia que não é uma geografia, um livro pró-Marighella, mas também não é um libelo contra ele. Não faço julgamento. O que eu acho é que há um crime de lesa história e desonestidade intelectual excluindo o Marighella dos livros de história, porque tirando, sem contar, artistas e desportistas, é impossível fazer uma lista dos 10 brasileiros de maior projeção mundial no século XX sem incluir o Marighella. O editor trabalhando, mas o atento olhar do escritor. É só porque você está filmando, ele pegou cartaz e começou a escrever para dizer que está trabalhando. Calhou. Tem que sair bem na fita, né? Lançamento do livro de Renato Fino. Quando vai lançar, Renato? Agora, está sendo agora. Aonde? Aqui na livraria do Chico. Aqui. Na livraria do Chico, Renato Fino lançando Polar. Polar. O que é Polar? Polar é um romance. É um romance em que sobre abandono. E aí, para falar de abandono, eu fiz um paralelo das relações dos ursos polares que se abandonam após o acasalamento com as relações contemporâneas, tanto de casais quanto de famílias, pais e filhos. Tá? Seu primeiro romance, né? Romance, sim. E aí, como que foi essa experiência de partir para outro gênero? Que você é um poeta nato. A experiência de partir para o gênero romance foi novidade mesmo, né? Mas não foi fácil, foi rápido? O processo foi um processo meio desgastante. Acho que é pela forma que eu acabo trabalhando, assim. Escrevi em uma semana esse livro. Você escreveu em uma semana? Mas assim, justamente esse processo desgastante que não conseguia sair de cima do texto, ficava. Você atrapou o livro, foi? Depois abandonei. O livro de abandono, eu abandonei o livro. Aí só peguei mais de 6 meses depois. E aí conseguiu matar? Aí eu reli, eu coloquei as coisas em ordem que precisava colocar, passei pro Renato Cunha. Beleza. Sucesso no lançamento, Renato. Aqui, deixa eu mostrar a capinha. Lindo, Polar. Primeiro romance, Renato Fino. Sucesso aí nas vendas, tá? Valeu, Raul. Obrigado. É um prazer.
prazer grande lançar o livro. Eu que sou brasiliense, embora não more em Brasília, moro em Goiânia, mas é bom esse acolhimento que o governo do Distrito Federal teve, o Instituto Terceiro Setor teve, de acolher os autores aqui de Brasília e da região para fazer o lançamento aqui e mostrar esse livro. Inclusive acabei de encontrar um outro colega escritor aqui agora, que escreve sobre livros aqui também da região, então isso é muito bom, né? Porque a gente tem um espaço que muitas vezes diante das editoras do grande mercado editorial a gente não consegue ter. Fica sufocado, né? Isso. Me diga sobre seu livro brevemente de que se trata. O livro Maraçu Não Tem Remorso, ele tem um personagem central que é um jornalista, nasceu na cidade do Médio Norte de Goiás, e ele enfrenta um problema que a população brasileira deveria pensar, que é o problema do amianto, que causou muito câncer nas pessoas. Esse livro é um romance, na verdade é uma obra literária, mas ele enfrenta as questões da realidade, como a questão do amianto, do massacre dos índios que aconteceu aqui na região centro-oeste, e várias questões políticas, inclusive sobre o regime militar que nós vivemos no Brasil, a época do golpe. Estamos comemorando 50 anos aí de pós-golpe militar de 64, e é um livro também que reflete um pouco sobre essas questões do golpe militar. Resgata a memória. Isso. Pedro, quantos livros publicados? Esse é o 9º livro. Já está com 9 livros, sempre no romance? Não. Onde você tem incursionado? Eu tenho livros jurídicos, porque sou advogado criminalista. Tenho um livro pela editora brasiliense, que é o livro Que é Xadrez, na área do xadrismo. E na área de literatura já tenho alguns. Tem uma peça literária, tem outro romance, tem um livro de contos. Então, e novos projetos, que vem por aí? Estou trabalhando agora num livro que já tem título, inclusive, mas é história. Mas não é ficção, infelizmente é realidade. Chama Cela Branca, de como que se montou no Brasil uma estrutura nazista de informação e formatação dos nossos presídios. E seu livro preferido, Pedro? Meu livro preferido é sempre a Bíblia, mas ao lado da Bíblia, o meu grande autor, meu grande escritor, a pessoa que me ensina e que me inspira a escrever a literatura, é sem dúvida o Ariano. Ariano Suassuna? Eu tive a oportunidade de conviver com ele em Recife, quando lá eu estudei, fiz mestrado e doutorado. Tive a oportunidade de partilhar da sua amizade, de frequentar a sua casa, e com ele acabei aprendendo um pouco. O Ariano é um grande mestre, uma pessoa muito generosa, que acolhe todos de braços abertos, e na minha vida eu tive a vontade de algum momento ter sido acolhido pelo Ariano. E justa homenagem da segunda Bienal, né? Exatamente, eu fiquei muito feliz porque ele é o homenageado da Bienal. Eu sou Astor Agildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Todo o meu trabalho literário traduzi em livro, mas sempre foi tratando de crônica dos fatos do dia a dia, analisando os fatos do dia a dia, com relação à política, administração pública, economia, futebol, família. Então, falando sobre os fatos mesmo. Escreve todo dia? Todo dia. Todo dia eu faço uma crônica. Que horário? Olha, não tem horário. Eu escrevo à noite, escrevo à tarde, escrevo pela manhã. Sempre vem a ideia, aí eu escrevo. Escreve no papel ou no computador?
Eu comecei no papel, agora é só computador. Ah, é? É. Já vai direto Já vai direto, já vem o assunto, eu já escrevo ali na hora, já faço o artigo ali na hora, é só questão de adaptação, entendeu? Questão de erro gramatical, uma coisa e tal, mas já faço na hora, ali já termino o artigo, já fica pronto no momento. Você já está com 8 livros publicados, né? O nono já está pronto, já está... Crônica também? É tudo crônica, é tudo crônica. São os fatos, né, que eu sintetizo em crônica, faço uma crônica. Por exemplo, a pesquisa presidencial para presidente da República. Aí vem o resultado da pesquisa e eu faço uma análise sobre aquele resultado e dou a minha opinião, entendeu? É mais ou menos isso. Então, quer dizer, são os fatos que estão surgindo. Questão de CPI da Petrobras e essas coisas todas, corrupção, administração pública, problema de fisiologismo. E essas questões estão saindo a toda hora aí na imprensa e eu aproveito e faço essa análise. Você acha que a corrupção do sistema político é endêmico, é produto dessa sociedade, ou a gente pode mudar esse panorama, esse cenário? Não, é um produto endêmico e para mudar tem que haver uma transformação muito grande, uma reforma política que ataque profundamente o sistema político, que não, se esperar que os políticos venham a fazer essa reforma, ela nunca vai sair e nunca vai resolver, porque eles fazem parte desse sistema que não agrada fazer uma reforma que modifique essa situação, essa questão de aproveitamento, de beneficiamento, de arranjos políticos. Realmente não há reforma política sem um envolvimento dos políticos e dos partidos, mas eles não querem essa reforma. Qual seria as ferramentas que a sociedade poderia usar para incentivar, obrigar que essa reforma se acelere? Eu imagino que ela teria que partir das organizações civis, OAB, entendeu? Todas essas organizações civis que cuidam de, vamos dizer assim, de alguma forma, de algum interesse social. Teria que haver essa mobilização, mobilizar a sociedade, para que a sociedade que tivesse, vamos dizer assim, que dissesse o que é que qual a forma de atuação dos políticos, entendeu? Então, quer dizer, não adianta entregar para os próprios políticos fazerem reforma para que eles se beneficiem. Então não vai resolver nunca. Claro. Então a sociedade, por meio das organizações, das instituições civis, é que tem que fazer esse projeto. Evidentemente que tem que organizar, fazer elaborar esse projeto para ser aprovado pelo Congresso. Quem aprova é o Congresso. De acordo com a Constituição, já tem competência para fazer. Mas para apresentar um projeto, mesmo para valer, tem que ser de acordo com a sociedade. A sociedade tem que dizer, olha, nós queremos 4 anos, nós não queremos renovação de políticos, nós queremos, entendeu? É uma seriedade na política. Profissionalismo na política, não. Você espera manifestações, você acredita nisso? Eu acredito, porque é um momento propício para que a sociedade se manifeste e mostre que está insatisfeita com esse sistema que está aí. Então eu acredito que o pessoal vai esperar o evento para que haja a mobilização no sentido de mostrar completa insatisfação com o governo, com a política de um modo geral, que tem que transformar, tem que mudar, não pode continuar assim. E a Dilma vai ter vida tranquila até o final do mandato? Olha, vida tranquila não vai ter, mas a forma como ela administra o país, ela tem certa vantagem com relação a quem está fora, porque ela tem a máquina no poder dela, e essa máquina é muito poderosa.
poderosa, é uma máquina que tem o recurso, né? Que é recurso público, mas que é utilizado para fins políticos, para fins partidários e para fins de reeleição e de continuidade no poder. Então eu acho que ela está tendo dificuldade agora com essa questão da Petrobras, mas eu acredito que é momentâneo, porque ela está conseguindo inclusive evitar uma CPI, poxa. Claro. Os jornais são hoje a principal oposição destes governos tipo de Cristina, ou do Maduro, ou do Lula, já que não tem uma oposição firme? A questão da oposição, na maioria, não tem credibilidade? Não é credibilidade. Competência? E não tem competência devido justamente também ter situação assim de dificuldade de apontar os erros, porque eles estão na mesma situação. Então eles têm dificuldade de dizer, olha, isso tem que mudar. Não muda porque se mudar, eles são afetados. Então, quer dizer, eles têm independência para apontar os erros do governo e dizer, olha, a coisa tem que ser assim. Porque quando ele aponta qualquer mal feito do governo, logo atrás vem o governo dizer, olha, você está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Então a oposição é sempre o sujo falando mal do mal lavado, né? Exatamente. Então a questão, tanto de incompetência, porque poderia ser mais incisivo nesses assuntos que estão acontecendo por aí, mas eles têm o rabo preso, vamos dizer assim.